A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos. Espero que estejam tudo bem com vocês, para a glória de Deus. Estou passando aqui para deixar mais um vídeo da Palavra de Deus. Olhando aqui no livro de Gênesis, o livro que fala sobre a criação, a qual escreveu Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 3, onde diz que, no versículo 7, que Adão e Eva, quando descobriu que estavam nus, cozeram folhas de figo e ali fizeram aventais, Sentiram, visto que estavam nus, sentiram pudor, e tiveram modéstia de fazer um avental de folhas de figo. Mas aí o Senhor aparece no jardim, chama eles, e eles se escondem com pudor, e Deus os chama novamente, e ali eles relatam que se esconderam porque descobriram que estava nu, porque haviam comido do fruto da árvore que ficava no meio do jardim do Éden. E nós conhecemos bem essa palavra. Interessante que aí o Senhor, através disso, o Senhor fala, não, vocês não vão ficar vestindo folha de figo, não. Vocês vão pegar um cordeiro e vão matar um cordeiro como sacrifício, que esse cordeiro simboliza o meu Filho Jesus Cristo, que há de vir para salvar a humanidade, e vão arrancar a pele do cordeiro e vão fazer roupas para vocês. Ou seja, Deus estava falando para eles que eles deveriam se revestir, aleluias, do Espírito Santo, deveriam se revestir de Deus, para que aconteça o que a Bíblia diz, para que no dia mau eles possam estar firmes. E quando a gente olha no capítulo 4 de Gênesis, a gente vê Eva, no versículo 1, ela louvando a Deus pela sua misericórdia, pelo perdão, pelo socorro de Deus. Embora sejamos muito falhos, Deus ali dá o primeiro filho, chamado Caim, para Adão e Eva. Eles coabitam e ali tem um filho chamado Caim e um filho chamado Abel. A Bíblia nos fala que eles tiveram mais filhos depois de Caim e Abel. E logo em seguida acontece que Abel, ele oferece a Deus uma oferta de obediência. Louvado seja Deus. Abel foi pastor de ovelhas, já Caim foi lavrador de terra. E na hora de ofertar a Deus, Deus não aceitou com bons olhos a oferta de Caim, que as obras de Caim eram má. Ele ofereceu ao Senhor fruto da terra, enquanto Abel, ele tirou das primícias da sua ovelha e ofereceu ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus gosta quando alguém tira das primícias, e naquela época não tinha ainda o Espírito Santo, Jesus não tinha vindo até a humanidade. Quando ele mata as primícias do cordeiro e oferece a Jesus, isso simboliza o sacrifício que Deus ali ofereceu por nós, pecadores, na cruz do Calvário, levando o seu próprio Filho para ser morto ali na cruz do Calvário, para salvar toda a humanidade, porque esse Deus nos ama. Então, Eva, eu acho tão interessante que ela começa louvando nesse capítulo o Senhor. Ela diz na parte B do versículo 1 do capítulo 4, alcancei do Senhor um varão. Ou seja, ela estava dizendo, eu consegui, eu obtive do Senhor um filho varão. Será que no meio dessa situação que você tem vivido, que eu tenho vivido, você pode louvar o Senhor, mesmo em meio à circunstância, muitas das vezes, como eles procuraram, aleluia, eles erraram, eles desobedeceram. Agora ela reconhece que ela precisa do perdão de Deus, que ela precisa da misericórdia de Deus, ela se reveste, ela se veste, aleluia, da pele do Cordeiro, que é Jesus Cristo, ela se veste de Jesus, e ela louva a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu socorro, pelo seu refúgio. Louvado seja Deus. No versículo 7, a palavra de Deus fala assim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem,
o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Deus fala com Caim que o pecado estava de tocaia, e ele fala para nós nessa tarde. Muitas das vezes o pecado ele fica de tocaia para querer nos possuir, mas que nós possamos dominar, vencer o pecado e dizer não para o pecado e obedecer à voz de Deus. A Bíblia diz que Caim ele se desvia, aleluia, ele se desvia. Ele e todos os seus filhos, ele se desvia do caminho do Senhor, ele se afasta do caminho do Senhor. O eu, o orgulho, a vaidade, a prepotência. A Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 4, que quando Deus, ele clama, perguntando Caim pelo seu irmão Abel, aleluia, o Senhor diz assim: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus conhece todos aqueles que vivem em retidão e sofrem por amor a Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que na volta do nosso amado Jesus Cristo, ele vai exterminar toda a maldade da face da terra. Ainda chegará o dia que o Senhor Jesus eliminará da face da terra todas as hostes da maldade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina, aleluia, nesse capítulo 4, que obedecer é melhor do que sacrificar. Abel foi obediente ao Senhor, aleluias, e o Senhor se agradou dele, que nós possamos ser obedientes ao Senhor, oferecer o nosso melhor para o Senhor, a nossa gratidão, aleluias. Hoje nós temos livre acesso, hoje nós não precisamos matar cordeiro para sacrificar o Senhor, mas qual é a oferta que você tem para apresentar ao Senhor? Muitas das vezes nós deixamos o orgulho, a vaidade entrar no nosso coração, e a gente quer entregar ao Senhor só a metade, só com reserva. A gente quer limitar aquilo que a gente pode ofertar a Deus, mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus quer uma entrega total da nossa parte. Não retenha aquilo que você tem para entregar a Deus. Se entregue por inteiro, se mergulhe até os lombos, nade no oceano do Espírito. Diga para o Senhor nessa tarde: Deus, eu me ofereço por inteiro, eu ofereço a minha casa, a minha família, as minhas posses. Pai, pode entrar, faz morada, faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser mexer em cada cômodo da minha vida, o Senhor tem liberdade. Eis-me aqui, eu sou tua, eu sou teu. Opera em mim o teu querer, mas me ajuda a permanecer obediente a ti. Aleluia. Quando o Senhor pergunta a Caim por Abel, ele não esboça nenhum sentimento de arrependimento. E a Bíblia diz em Romanos que todo aquele que peca e deixa alcança misericórdia. Que nós possamos deixar as nossas mazelas, os nossos flagelos do mundo, o nosso eu, a nossa vaidade em excesso, e que nós venhamos permanecer como os filhos obedientes e tementes a Deus na presença do nosso Deus. Um grande abraço a todos. Eu quero orar por você nessa tarde em nome de Jesus. Eu não sei se você vai estar ouvindo este áudio, essa pregação de manhã, não sei se você vai ouvir durante a tarde, não sei se você vai ouvir à noite, mas eu peço ao Espírito Santo que dê domínio a você sobre as hostes da maldade e que você possa obedecer à voz do Senhor. Muito cuidado com a voz que você tem ouvido. Eva ouviu a voz da serpente, teve um diálogo com ela e teve um fim trágico. Arrecadou maldição sobre toda a humanidade, todo homem e toda mulher. Que nós possamos meditar nessas palavras e nós possamos obedecer ao Senhor. Não é tempo mais de sacrifício, é tempo de obediência. Estamos na época da graça, e que essa graça, essa bondade, essa compaixão que é o nosso Jesus Cristo possa te alcançar neste dia e te fazer ir mais além, porque Deus tem uma terra que emana leite e mel nos esperando para que nós possamos habitar nela.
Haverá dias que não haverá mais ranger de dente, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas. Mas haverá pessoas que estarão reunidas diante do Senhor dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Que você possa voltar o seu coração para Deus e entender verdadeiramente que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Oremos nessa tarde em nome do Senhor Jesus. Deus, nesta tarde gloriosa, Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, meditando na Sua palavra, pois a Tua palavra é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, Pai querido. Nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abre as janelas do céu, Pai querido, e que no final da nossa história possamos ter escrito uma história de louvor, de obediência, deixando um legado para os nossos, Pai querido, que só há um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Muitas das vezes, ó Pai, nós como seres humanos, nós queremos igualar o Senhor, queremos dar ordem, ensinar o Senhor como fazer, como operar na nossa vida. Mas nesta tarde, Pai, nós pedimos licença para entrar diante da Tua presença. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, pensamentos e palavras, gestos e ação. Pai, faz o Teu querer, o Teu operar, o Teu agir na nossa vida, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, que não seja a nossa vontade, mas que seja a Sua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, tem misericórdia de nós, não nos deixa, Pai querido, ser orgulhosos, prepotentes, Pai querido, ditar regras, como Caim assim o fez, Pai querido. Ele desejou, Pai querido, e optou em abandonar os seus caminhos, Pai querido, para seguir a Tua vontade. Ele disse que ele ia com a prole dele, Pai, com os filhos, com a esposa, Pai querido, mas sem a Tua presença. Pai, não nos deixa ir, não nos deixa agir sem a Tua presença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração neste dia, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite, um bom descanso e um refrigério do Espírito Santo sobre a tua vida, no nome de Jesus. Um grande beijo, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.